sou o Matheus e esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção, por favor. Gente, vamos lá. A aula de hoje a gente vai ter uma introdução à ondulatória, tá? Que é a parte da física que vai estudar as ondas, o comportamento, como elas se comportam em diversas situações, os tipos de ondas, os formatos de onda e por aí vai. É bastante coisa, tá? Então, já que a gente vai estudar onda, então vamos primeiro entender o que é uma onda, como nasce uma onda, como ela surge, tá? Então vai aparecer agora aí na sua tela o conceito de onda. Mas basicamente, gente, onda é uma perturbação que se propaga no meio. Gente, toda onda nasce a partir de uma perturbação. Joia? Eu vou dar agora dois exemplos para vocês. Eu vou criar onda na água e vou criar onda na corda. Mas antes de mostrar esses vídeos, responde para mim uma pergunta. Se eu vou criar uma onda na água, para criar uma onda na água, eu preciso de uma perturbação. Agora eu vou criar onda numa corda. Para eu criar onda na corda, eu também preciso de uma perturbação. Eu preciso perturbar essa corda. Enfim, gente, todas as ondas nascem a partir de perturbações no meio. Tudo bem? Então agora vamos para o vídeo para eu te dar esses dois exemplos. Vamos lá. Gente, então ó, peguei aqui algumas pedrinhas e vamos procurar agora uma poça com água para a gente criar a onda nessa água. Joia? Por que eu tô com essas pedrinhas aqui na mão? Porque a gente vai usar elas para perturbar a água, né? Lembrando que toda onda, ela nasce a partir de uma perturbação. Então calma aí, achei uma aqui. Chegando aqui perto, mano. Segura a onda aí. Tá aqui, ó. Então, ó, achei uma pocinha. E agora eu vou jogar pedras nessa água. E vamos ver se eu vou conseguir criar onda, ó. Ó. Olha as ondas aí, vou jogar de novo, ó. Tô perturbando a água e tô criando ondas. Então tá aí, gente, ó. Toda onda, aí, ó, nasce a partir de uma perturbação. E a perturbação aqui eu tô criando jogando essas pedras nessa poça com água. Firmeza? Olha que legal. Então agora vamos pro outro exemplo, que eu vou criar onda na corda. Gente, então agora eu vou criar onda na corda. Lembrando, toda onda nasce a partir de uma perturbação. Então, para eu criar onda aqui agora nessa corda, eu vou ter que causar perturbações na corda, assim eu vou criar ondas. Joia? Outra coisa que vale ressaltar, perturbação também posso chamar de pulso, tudo bem? Então eu crio onda através de perturbações, através de pulsos. Então vamos lá. Tá aqui a corda, parada. Não tem nenhuma onda na corda, porque ainda não causei nenhuma perturbação. A partir do momento, ó, que eu começo a perturbar, eu começo a criar o quê? Ondas. Vou perturbando, ó, perturbando, e estou criando onda, Parei, não tem onda mais. Comecei a perturbar aqui a corda, ó, mexendo o braço, estou criando ondas. Então, beleza. Todas as ondas nascem a partir de perturbações. Então, vamos voltar agora para a sala para a gente discutir algumas características da onda. É nóis. Volta aqui comigo, gente, vamos lá. Agora a gente vai discutir algumas características da onda. Primeiro, a gente vai falar em relação à natureza da onda. Gente, na natureza, a gente consegue encontrar dois tipos de onda, tá? Que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E é bem simples você diferenciar uma da outra pelo seguinte. Gente, onda mecânica, vai aparecer agora aqui para você no vídeo o conceito, mas basicamente a onda mecânica é uma onda que precisa de meio material para se propagar. Ela precisa de matéria para se propagar, tudo bem? Precisa de um sólido, precisa de um líquido, precisa de um gás, enfim, a onda mecânica precisa de matéria para se propagar. A gente acabou de ver dois exemplos, acabei de mostrar para vocês. Aquela onda na água é uma onda mecânica. Por quê? Porque ela precisou da água para se propagar, daquele meio. A outra onda, a onda na corda, também é mecânica. Por quê? Precisou da corda para se propagar, da matéria da corda. E um outro exemplo que eu vou falar agora para vocês é o som. O som é uma onda mecânica, ele precisa de meio material para se propagar. Então, se cair assim para você julgar de certo ou errado, as ondas mecânicas são ondas que conseguem se propagar no vácuo.
certo ou errado? Gente, é claro que está errado, porque o vácuo é o nada. O vácuo é a ausência de meio. Então as ondas mecânicas elas não conseguem se propagar no vácuo. Por quê? Porque eu acabei de falar, onda mecânica precisa de matéria, precisa de meio material para conseguir se propagar. Firmeza? E o outro exemplo são as ondas eletromagnéticas. Aí essa aí não, meu irmão. Essa aí se propaga em meio material e inclusive no vácuo. Tudo bem? A eletromagnética ela tem acesso VIP, brother. Se propaga em meio material sim, no sólido, no líquido, no gás, e também se propaga no vácuo. Joia, o maior exemplo disso é a luz. A luz é uma onda eletromagnética e consegue se propagar no vácuo sim. Tudo bem? Então basicamente é isso. Agora vamos falar em relação à direção de vibração. Essa parte é um pouco mais complicada, porque nós temos as ondas transversais e as ondas longitudinais. As ondas transversais são as mais conhecidas e são as que geralmente caem nos concursos e nos vestibulares para você resolver exercício. Onda transversal é aquela assim, gente, ó. Vai aparecer inclusive agora para vocês um vídeo mostrando direitinho como é uma onda transversal. E um exemplo de onda transversal é a própria luz. E qual é o conceito? Se eu me perguntar o que é uma onda transversal, gente, vai aparecer agora no vídeo para vocês também o conceito. Mas basicamente onda transversal é aquela que a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, a direção de oscilação e a direção de propagação formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Esse é o conceito de onda transversal. E a outra onda é a onda longitudinal, que o pessoal chama de onda sanfona, a onda cobrinha. Vai aparecer um vídeo agora para vocês também mostrando direitinho a longitudinal, que essa já não é muito conhecida. A onda longitudinal é uma onda, vai aparecer agora também aqui o conceito, onde a direção de oscilação é igual à direção de propagação. Elas propagam assim, ó, fazendo uma sanfoninha assim, ó, junta, separa, ó, junta, separa, fazendo assim, ó. É assim que ela se propaga. Então, de novo, a longitudinal, a direção de oscilação é igual à direção de propagação. E me dá um exemplo aí de onda longitudinal. O som. O som é uma onda longitudinal. Tudo bem, gente? Então agora a gente vai discutir as principais características de uma onda. Velocidade, comprimento de onda, frequência, período, amplitude, muita coisa importante, muita coisa boa. Então vamos para o quadro. Agora a gente vai falar de algumas das principais características de uma onda. Então repara que nesse desenho que já está aí no quadro, eu coloquei uma onda e você já sabe que essa é uma onda o quê? Transversal. Tudo bem? Vamos entender o desenho aqui primeiro. Imagina que isso aqui é uma corda, tá? Uma corda que está presa nesse ponto aqui e está presa nesse outro ponto. Joia? Aí o que acontece? Eu comecei a causar algumas perturbações nessa corda e criei ondas. Então aqui de preto, ó, que eu estou passando agora com o pincel em cima, são as ondas que eu criei nessa corda. Eu quero que você observe essa linha azul pontilhada. Essa linha azul pontilhada é onde a corda estaria caso não tivesse ondas, caso não tivesse perturbado ela, tudo bem? Inclusive, essa linha azul aqui, ó, pontilhada, ela tem um nome. A gente vai chamar ela de ponto de equilíbrio, tudo bem? Que é onde a corda estaria caso não tivessem ondas. Então é o seguinte, vamos agora analisar algumas características dessa onda. Toda onda, gente, tem uma crista e um vale. O que seria a crista e o vale? Gente, a crista é o ponto de máximo da onda e o vale é o ponto de mínimo. Então é muito fácil de você observar. Tá vendo que bem aqui, ó, é onde a onda se encontra no seu ponto mais alto. E aqui é onde a onda se encontra no seu ponto mais baixo. Aqui em cima, então, nós temos a crista. Aqui eu tenho uma crista. Aqui, ó, eu tenho uma outra crista. E aqui embaixo eu tenho um vale. Eu tenho um vale aqui. E aqui eu também tenho um vale. Então, mais uma vez, crista e vale. Crista é o ponto de máximo e vale o ponto de mínimo. Então, beleza. Próxima coisa que a gente vai analisar. A onda também tem a sua amplitude, tá, gente? Ó, amplitude, que é o Azinho. Como é que você vai medir a amplitude de uma onda? É bem simples.
é a distância de uma crista ou a distância do vale até o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, vamos colocar algumas amplitudes aqui, ó. Distância de uma crista até o ponto de equilíbrio. Opa, ó, aqui eu tenho uma amplitude. Mas também posso pegar, ó, vai dar a mesma coisa do vale até o ponto de equilíbrio. Aqui eu tenho outra amplitude. Se eu vou continuar no desenho inteiro, ó, aqui eu vou ter outra amplitude e aqui também outra amplitude. Então, mais uma vez, amplitude é a distância de uma crista, ou também pode ser de um vale até o ponto de equilíbrio. E a próxima coisa que a gente vai analisar aqui, a outra característica da onda é o comprimento de onda, que na física tem um símbolo, que é esse aqui, ó, é o lambda. Comprimento de onda, lambda. Gente, como é que você mede o tamanho de uma onda? Vai aparecer para você agora no vídeo, explicando direitinho, mas basicamente é o seguinte: o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda até o movimento se repetir. Então, mais uma vez, comprimento de onda é a distância percorrida pela onda até o movimento repetir. Para ficar um pouco mais claro de a gente enxergar isso, eu vou apagar aqui algumas coisinhas para a gente desenhar bonitinho o comprimento de onda, mano. Deixa eu apagar aqui também vou apagar, e aqui também. Então vamos medir o tamanho dessa onda. Então o que acontece? Você vai chegar dentro da onda e vai escolher um ponto. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto. Eu tenho que achar o outro ponto igual. A distância de um ponto até o outro ponto igual é o comprimento de onda, é o tamanho da onda. Repare que aqui no desenho, exatamente nesse ponto, ó, a onda está subindo. Ó. Ela está subindo. Ó. Quando chegar aqui, eu te pergunto, esse ponto é igual a esse? Claro que não, porque aqui, ó, a onda está subindo. Nesse aqui a onda está fazendo o quê? Ó? Está descendo. Então não é igual. Então vamos continuar até procurar outro ponto igual. Então vou procurando. Opa! Esse ponto aqui que eu estou marcando, esse ponto e esse são iguais? Claro que são. Aqui a onda está subindo e aqui também está subindo. Ó. Então esse ponto é igual a esse. Então cadê o comprimento de onda? Vai ser a distância desse ponto até o outro. Aqui nós temos um comprimento de onda, que é a distância que a onda percorreu daqui até aqui. É toda essa distância aqui, gente, ó. Essa que eu estou marcando. Esse é o comprimento de onda, tudo bem? Mas o pessoal gosta de falar em relação às cristas, porque o ponto que você que escolhe, brother. Eu posso escolher esse ponto aqui, ó, que é uma crista. Qual outro ponto igual que vai se repetir? É aqui, é a outra crista. Então, se eu pegar a distância daqui até aqui, também é um comprimento de onda. Da mesma forma que eu posso pegar um vale. Vou pegar um vale. Qual vai ser o outro ponto igual? O outro vale. Então, ó, essa distância aqui também é um comprimento de onda. São todos iguais, porque é a mesma onda, né? Então, gente, comprimento de onda é a distância percorrida pela onda até o movimento se repetir. Pega um ponto, acha outro ponto igual, a distância entre os dois, comprimento de onda. E mais uma coisa para eu fechar esse quadro de passar para outro, tanto a amplitude quanto o comprimento de onda, a unidade padrão, gente, vai ser, ó, metros no sistema internacional. Então a amplitude vai ser medida em metros e o comprimento de onda também. Então agora eu vou apagar esse quadro aqui para eu explicar para vocês o conceito de frequência e período. Então vamos lá. Gente, então vamos lá, ó, continuando. As outras duas características importantes de uma onda é a frequência e o período, tá, gente? A frequência é a letra F e o período é o Tzão, é o T maiúsculo aqui, joia? Então, primeiro, gente, o que é a frequência? Gente, a frequência você consegue aplicar em várias situações do seu dia a dia, várias, não só em ondulatória, tá? Por exemplo, o número de vezes que você almoça por dia, na verdade vai ser uma, né? Esse exemplo foi meio horrível, mas sei lá, o número de vezes que você pisca por minuto, o número de vezes que você se exercita por semana. Então a frequência, na verdade, ela vai ser o número de eventos em determinado tempo. Tudo bem? Só que para a onda, esse número de eventos, a gente vai usar como um número de oscilações.
Então acaba que na ondulatória a gente consegue montar uma formulinha para a frequência F. Ó. A frequência vai ser igual a número de oscilações em determinado tempo. Porque a onda, gente, ela oscila. Ela fica oscilando conforme o tempo vai passando. Se essa onda, olha aqui minha mão, por exemplo, eu vou colocar ela aqui agora. A onda fica oscilando, ela fica fazendo isso aqui, ó. Tudo bem? Se as oscilações forem altas, se a oscilação for muito grande, ó, ficar oscilando várias vezes, é porque a frequência é alta. Agora, ó, se eu diminuir o número de oscilações, ó, aí a frequência já é baixa. Então, na ondulatória, a frequência está ligada com o número de oscilações. Joia? E tá aí a fórmula. Frequência é igual a número de oscilações em determinado tempo. Só toma cuidado com as unidades, tá, gente? Porque quem determina a unidade da frequência é a unidade do tempo que vai ser colocar aqui, ó. Se você colocar o tempo em segundos, você vai achar uma frequência em hertz, que é a mesma coisa que oscilações por segundo. Tudo bem? E essa aqui, ó, vai ser a unidade padrão do sistema internacional. SI, ó, tá aqui. No caso é os segundos e o hertz, né? Agora, se você colocar o tempo em minutos, você vai achar a frequência em RPM, que é a mesma coisa que rotações por minuto. Ou também seria aí, no caso, oscilações por minuto. Só que essa você não vai usar muito. O que você vai usar mais é colocar o tempo em segundos e achar a frequência em hertz. Caso você precise transformar em algum exercício, já coloquei aqui do lado. Para transformar de RPM para hertz, basta você dividir por 60. Tudo bem? Então já falei de frequência. Agora vamos falar de período. Gente, período, o que é o período? Período é o tempo de uma oscilação. Mas eu também gosto de falar que período é o tempo que você gasta para você criar uma onda. Então, período é o tempo de uma onda, o tempo de uma oscilação. E como é que você vai calcular o período? Você pode calcular o período com essas fórmulas aqui embaixo, ó. Porque você vai lembrar comigo agora que frequência e período são inversamente proporcionais. Um é o inverso do outro. Muita gente até decora assim, período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Sim, está aqui na fórmula. Para você calcular período vai ser igual a 1 sobre frequência. Ou você pode calcular a frequência com essa fórmula aqui também, ó. Frequência vai ser 1 sobre período. Por isso que o pessoal fala, período é 1 sobre frequência, frequência é 1 sobre período, que um é inverso do outro, tá bom? E mais uma coisa, período não é o tempo para você criar uma onda, então qual vai ser a unidade de padrão para período? Vai ser os segundos, tá bom? Quantos segundos você gasta para criar uma onda? Quantos segundos demorou a oscilação? Aí vai ser o período. Só curiosidade, vou escrever aqui do lado da fórmula um pouco maior. Período é 1 sobre frequência. Lembra que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro. Então, por exemplo, se você aumenta a frequência, se o número de oscilações é muito alto, o que acontece com o período? Diminui. E vice-versa. Tá bom? Só para a gente montar um exemplo aqui, para a gente calcular período e frequência, vamos olhar esse desenho aqui do lado. Vê se tu consegue entender aqui comigo. Ele fala o seguinte, ó, que bem aqui eu tenho uma corda, tá? Ela foi presa aqui, foi presa aqui. Aí o cara começou a perturbar essa corda e criar algumas ondas. Aí o que ele fala no exercício? Ele fala que durante 2 segundos ele criou essas ondas aqui, ó. Em 2 segundos ele conseguiu criar essa quantidade de ondas. Ele quer saber a frequência dessas ondas e o período dessas ondas. Mais uma vez, tudo isso aqui foi criado em 2 segundos. Gente, ó, o que acontece? A gente já sabe que frequência é número de oscilações pelo tempo. Gente, esse número de oscilações é a mesma coisa que você falar número de ondas. Então, ó, vamos olhar aqui para o desenho e vamos contar quantas ondas tem aqui dentro. E toma cuidado que muita gente tem dificuldade nisso aqui, brother. Só que lembra, o tamanho de uma onda, que é o comprimento de uma onda, é a distância percorrida pela onda até o movimento se repetir. Então vamos pegar isso, o lambda, e ver quantas ondas tem aqui dentro. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é bem no começo. Qual é outro ponto igual? Tem esse. Qual é o outro igual? A gente já viu que é esse aqui, não é? Então, ó, daqui até aqui eu tenho uma onda. Então eu tenho um lambda. Só que continua, né, o desenho. Se eu pegar esse outro ponto, qual vai ser o outro ponto igual?
vai ser aqui onde termina. E daqui até aqui, eu também tenho um lambda. Então, no final, gente, quantas ondas eu tenho aqui dentro? Eu tenho 2 ondas. Ou eu posso falar também que eu tenho 2 oscilações. Então, eu criei 2 ondas ou eu criei 2 oscilações em quanto tempo? 2 segundos. Com essas informações, eu consigo calcular a frequência. Ó, frequência vai ser igual. Número de oscilações foram quantas? 2. Em quanto tempo? 2 segundos. Então, aqui vai dar quanto? 1. Lembra, ó, como eu coloquei o tempo em segundos, a frequência vai ser em que? Hertz. Então, a frequência dessa onda é de 1 Hz. Então, tá aí, gente, ó. E se ele pedir para calcular o período, como é que você vai fazer? Olha a fórmula aí, mano. Período é 1 sobre frequência. Então, vai ser 1. A frequência é 1. Então, aqui vai dar quanto? 1. E qual a unidade de período? 1 segundo. Então, o que significa nisso aí tudo? O período está falando o tempo que demora para criar uma onda. Então, quanto tempo demora para criar uma onda? 1 segundo. Então, em 2 segundos, eu vou criar quantas ondas? 2. Então, tá batendo aí bem tranquilo. Firmeza? Agora eu vou apagar aqui o quadro e vamos para o conceito final, que é o conceito de velocidade da onda. Então, vamos lá. Gente, então, para a gente acabar aqui as características, ficou faltando a gente falar da velocidade de uma onda, tá? A velocidade V de uma onda. Gente, para calcular a velocidade da onda, tem essa fórmula, conhecida como a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda F. Gente, essa fórmula é a mais importante, tá? De toda a ondulatória, essa fórmula aí, ela vai cair direto no vestibular e direto no concurso. Então vamos aprender o que é cada termo, mas você já sabe. V, então, é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Se a gente for falar de unidade aqui agora, vai ser o seguinte, ó. A frequência você vai colocar em Hertz. O comprimento de onda você vai colocar em metros. Colocando a frequência em Hertz e o comprimento em metros, a velocidade da onda você vai encontrar em metros por segundo. Tudo bem? Então, gente, essa aí é a fórmula de velocidade de uma onda. Você pode usar essa fórmula para qualquer tipo de onda. Onda mecânica, onda eletromagnética, transversal, longitudinal, não interessa. Essa fórmula você sempre vai poder utilizar. E vamos fazer agora um exercício utilizando essa fórmula, tá? Então, o que eu tenho aqui do lado? Ó? Eu tenho aqui ondas que foram criadas em algum meio. Pode ser ondas que foram criadas na água, tudo bem? E eu quero saber a velocidade dessas ondas. O que ele fala no exercício? Que a distância total daqui até aqui é de 6 metros. E outra coisa que ele falou foi o seguinte, que todas essas ondas foram criadas, tudo isso aqui foi criado em 1 segundo. Tudo isso foi criado em 1 segundo. Firmeza? Então, primeira coisa que eu quero, vamos calcular a frequência. Lembrando, frequência é igual ao número de oscilações em determinado tempo. Ou você também pode falar número de ondas que foram criadas em determinado tempo. Então vamos olhar para esse desenho aí e vamos ver quantas ondas tem. Eu já sei que tudo isso foi criado num tempo de quanto? 1 segundo. Então vamos colocar 1 aqui. Tá, mas aqui eu tenho quantas oscilações? Quantas ondas eu tenho aqui? Vamos fazer de novo? Vamos pegar aqui o início, esse ponto. Qual outro ponto igual? É esse aqui. Então eu sei que daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Vamos pegar esse ponto. Qual outro ponto igual? É esse aqui. Então eu tenho mais um comprimento de onda. Vamos pegar esse ponto. Qual outro ponto igual? Esse aqui. Então daqui até aqui, outro comprimento de onda. Ou seja, eu tenho quantas oscilações aqui? Eu tenho quantas ondas aqui? Eu tenho 3 ondas, ó. Uma onda aqui, a outra aqui e a outra aqui. Então são 3 oscilações em 1 segundo. Logo, essa onda, a frequência dela é de 3 Hz. Firmeza? Tá, já achei a frequência. Agora, eu preciso do comprimento de onda para achar a velocidade. Então vamos olhar para esse desenho. Aí você pensa, cara, daqui até aqui eu tenho 6 metros. Tudo tem 6 metros.
Eu tenho 3 ondas em 6 metros. Então, quantos metros tem cada onda? Gente, muito simples. 6 metros. Eu tenho que dividir para quantas ondas? Porque eu tenho quantas ondas aqui? 3 ondas. Eu tenho 6 metros, só que eu tenho 3 ondas ali dentro. 6 por 3 vai dar quanto? 2 metros. Logo, cada lambda, cada onda tem quantos metros, gente? 2, ó. Porque você vai somar 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 mais 2 mais 2, 6. Então tá aí, a frequência é de 3 Hz e o comprimento de onda, ó, de 2 metros. Quer achar a velocidade? Vamos usar a fórmula. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda 2 metros, frequência 3 Hz. Logo, a velocidade da onda vai dar quanto? 6 metros por segundo. Então tá aí, gente, um exemplo bem tranquilo que a gente calculou frequência, comprimento de onda e velocidade. Eu ainda posso calcular, sabe o que? Período. Lembra que período é 1 sobre frequência? 1 sobre a frequência não é 3? Então daí, ó, período vai ser 1 sobre 3 segundos. Então tá aí, calculei praticamente todas as características de uma onda. E para fechar, gente, uma coisa muito importante. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Firmeza? Então, por exemplo, se você aumenta a frequência de uma onda, o que acontece com o seu comprimento? O comprimento diminui. Então, frequência e comprimento de onda inversamente proporcionais. Firmeza? Então, vamos fechar isso aqui e discutir mais um pouquinho sobre essa fórmula. Vamos lá. Gente, mais algumas coisinhas que eu gosto de dar nessa aula, tá? Que é a primeira aula de ondulatória. Então tá aqui a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. Velocidade, comprimento de onda e frequência. Gente, algumas coisas não podem sair da sua cabeça porque elas caem direto no vestibular. Então a primeira coisa que você vai aprender para mim é o seguinte. A velocidade de uma onda, ela depende somente do meio que a onda se encontra. Então, por exemplo, a onda está no ar, a onda está na água, a onda está no óleo, a velocidade da onda só depende do meio que ela se encontra. Joia? O comprimento de onda não. Ele depende do meio que a onda se encontra, mas também depende da fonte que está criando a onda. Então o comprimento de onda depende de duas coisas, do meio que a onda se encontra e de sua fonte criadora. E para fechar a frequência, gente, a frequência de uma onda depende apenas da fonte que está criando ela. Então a velocidade depende do meio, comprimento, fonte e meio, e a frequência, ó, F, só depende da fonte. Ah, professor, mas eu não entendi esse negócio de fonte, de meio. Ó, eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo para vocês. Olha para esse desenho aqui do lado. Aqui eu tenho o Sol, que vai ser a minha fonte, porque o Sol, no caso, ele está criando ondas eletromagnéticas, que é a luz. Tudo bem? Então vamos pegar aqui a luz saindo do Sol. Eu vou desenhar uma onda eletromagnética. Está aqui a onda saindo do Sol. Então tá o nosso desenho. Ela fez isso aqui, ó. Só que o que acontece? Aqui nessa parte de cima eu tenho ar. Tá? Aqui tudo é ar. É o meio ar. E bem essa linha aqui está separando o ar e aqui embaixo tem água. Como, sei lá, imagina a luz do Sol aqui entrando dentro do mar. Tudo bem? Então aqui em cima tem ar e aqui em cima tem água. Então, ó, aqui o meio é o ar, aqui embaixo o meio é a água. Aí eu te pergunto, o que a gente tem aqui? O Sol é a nossa fonte. É ele que está criando a onda. Aqui o ar é um meio. Aqui a água é um outro meio. Então a pergunta é, quando essa onda sair do ar e entrar na água, repara que ela vai mudar de meio. Ó. Ela vai mudar de meio. A onda vai sair do ar e entrar na água. Vai mudar de meio. Gente, então no exato momento que essa onda, que é a onda de luz que sai do Sol, sai do ar e entra na água porque ela mudou de meio, quais características vão mudar aqui? A velocidade vai mudar? É claro que vai mudar. Por quê? Porque a onda mudou de meio. E a velocidade de uma onda depende do quê? Do meio. Então, quando a onda passar do ar para a água, vai mudar a velocidade. Deixa eu te perguntar, vai mudar o comprimento de onda?
Provavelmente, gente, o comprimento de onda também depende de quem? Do meio. Na verdade, o comprimento de onda depende dos dois, né? Do meio e da fonte. Ei, mas o meio mudou? Claro que mudou. Foi do ar para a água. Então, o comprimento de onda também vai mudar, já que ele também depende do meio e o meio foi trocado. Agora, a pergunta é, quando essa onda passar do ar para a água, ela vai mudar a frequência, sim ou não? Claro que não, ela não muda a frequência, porque a frequência depende de quem, gente? Da fonte. E deixa eu te perguntar, a fonte mudou? Não, gente, a fonte é uma só. Quem é a fonte que está criando essa onda? É o Sol. Então, quando essa onda passar do ar para a água, ela não muda a frequência, porque a frequência depende da fonte. Firmeza? Bom, é isso. E para fechar, vem aqui comigo no vídeo. Gente, para fechar o vídeo agora, ficou faltando um negócio muito importante de ondulatória que cai direto também, você tem que saber, mano, não adianta, você tem que saber. Que fala o seguinte, onda não transporta matéria, a onda só transporta energia. Então, de novo, onda não transporta matéria, apenas energia. Então, por exemplo, uma onda não consegue pegar, por exemplo, esse apagador, segurar ele e carregar ele. A onda não consegue pegar esse apagador e levar junto com ela, porque onda não transporta matéria. A onda é energia, ela transporta energia. E para explicar isso melhor, olha esse desenho que vai aparecer aqui do lado. Repara que tem uma boia, né, um quadradinho aí vermelho ou verde, não sei que cor é essa, mas enfim, tem uma boia aí e ela está flutuando em cima da água. Aí, ó, repara que bem no início do desenho foi criada uma onda nessa água através de uma perturbação. E que essa onda está se propagando, ela está indo para frente, está indo para frente. E observa o que acontece com a boia no exato momento em que a onda começa a passar por ela. Repara que a boia, vamos imaginar que a boia é o apagador bem aqui na minha frente. Ó. Quando a onda passa por ela, a boia faz o seguinte, ela sobe e depois ela desce. Ela não vai embora para frente, a onda não consegue levar ela. A única coisa que acontece com a boia, continua olhando para o desenho, ó, é a boia subir e depois descer. Só que ela para no mesmo ponto. Ela estava aqui, sobe, desce e continua aqui. Por quê? Porque a onda não consegue transportar matéria, apenas energia. Firmeza? Então, ó, o vídeo ficou extenso, mas ficou bom. Então curte, compartilhe e deixe seus comentários aqui nas dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. Então, gente, vamos lá, é nóis!